Obrigada. Tá bem? Olá! Olá, Boa noite. boa noite. Boa noite, boa noite. Desculpa, a gente entrou um pouquinho atrasada, mas tá tudo certo. Que maravilha. Vou deixar que a Tati se apresente. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Débora, sua linda. Que prazer estar aqui dividindo esse espaço aqui, depois da doutora Ana e da Cris aí, que falaram tão lindamente aí sobre maternar e advogar. Que maravilha estar aqui. Eu quero já primeiramente agradecer por nossas amigas maravilhosas que estão aí, ó. Olha só gente linda aqui nessa live. Então, realmente, como a Cris falou, é importante a gente falar sobre esses temas que são tão caros e tão especiais para as nossas vidas. Grace, Jamila, Janaína, Carolina Santa Rosa, meus amores, que coisa boa estar aqui com você, com vocês todas. Carla, eu sou Tatiana Fortes, sou mãe, sou avó, sou advogada, e sou mulher, né? E realmente maternar é um desafio muito, muito grande na minha vida. Eu fui mãe muito jovem ainda, não sei se é para mim me apresentar e já para ir falando. Pode falar. Eu fui mãe com 21 anos. Com 21 anos, eu ainda não estudava direito, eu nem sonhava que eu ia conseguir realizar esse desafio. Para mim, o que eu estou vivendo hoje é muito mais do que eu já sonhei para mim, é muito mais do que eu acreditava que ia dar certo. Então, eu comecei a estudar, eu voltei aos estudos. A minha filha tinha 5 anos de idade já, minha filha mais velha. Eu fui fazer técnico de enfermagem. Eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhava no comércio, eu era comerciária, e eu fui estudar o técnico de enfermagem, e daí o meu marido, mas tu podia fazer direito? E aí eu tinha medo de ficar sem trabalho, não conseguir concluir, pagar a faculdade. Eu disse, não, eu vou fazer um curso que me garanta aí uma oportunidade de eu pelo menos, oi Líbia, meu amor, tudo bem? Eu, pelo menos, assim, eu procurar um emprego para mim começar, para mim concluir a faculdade, porque eu tinha medo de deixar aquilo parado, porque antes disso eu tinha encerrado a administração para casar. Eu tinha largado a administração de empresas, optei pelo casamento, em vez de administrar as empresas, eu fui administrar o casamento. Então, assim, não deu muito certo, né? Não fui, devia ter terminado a administração primeiro. Aí, então, eu trabalhando, eu fui estudar, fazer o técnico de enfermagem, e realmente foi assim, foram 2 anos que eu descobri que eu não queria ser técnica de enfermagem. E daí eu fui fazer advocacia. A minha filha estava entrando na primeira série, então na época era a primeira série. Então aí começou um grande desafio. Aí então o meu plano era fazer o direito em 5 anos, porque eu queria mudar a minha vida, eu queria sair do comércio, daquela insegurança de ficar sem trabalho, de ficar sem emprego, mas e como fazer? Aí eu vi as gurias falando de apoio ali, de rede de apoio. Na época eu tinha o meu namorado, nós não estávamos ainda morando juntos e eu já estava fazendo direito, e ele cuidava da minha filha para mim e a minha mãe. Aí eu tinha essa rede de apoio, mas era assim, trabalhava o dia todo, chegava em casa e ia ensinar a ler, escrever, ainda fazer temas e tarefas. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim. Foi um desafio muito grande. A minha filha ia comigo para a faculdade, ela fazia parte, às vezes fazia provas comigo, no sábado ia comigo para aula. Então, foi um desafio muito grande ser mãe enquanto era estudante de direito. Mas eu consegui fazer direito em 5 anos, e foi a melhor lição que eu podia ter passado para a vida dela. Porque hoje ela é mãe, ela está enfrentando, é mãe na pandemia agora, né? Está enfrentando os desafios de não conseguir estudar, e ela diz, como que você dava conta? Já a minha segunda gestação foi muito puxado, Carolina. E eu vou contar para vocês, gente. Quanto mais puxado é a vida, mais coisas a gente faz. Eu já vou contar para vocês. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha 2 certezas. Uma, a minha música de formatura, qual que seria? Que era a música da Xuxa, né? A Lua de Cristal. E que eu queria estar num vestido vermelho de costas de fora. Eu sabia que ia dar certo, não tinha como não dar. E aí eu falo para vocês que quanto mais puxado, mais a gente faz.
uma brincadeira isso, mas é só para explicar para vocês que quando a gente se compromete com alguma coisa, a gente consegue. E aí eu quero dizer, o meu compromisso era tão grande comigo mesmo, eu precisava... E eu não era coach, gente, eu não era coach nada, nunca tinha feito nada em coach, nunca tinha buscado nada, e talvez essa parte eu nunca tenha contado. E eu decidi que para mim cuidar, daí eu fui morar junto com meu marido, né? A gente foi viver em união estável. Aí eu tinha que dar conta de casa, gatos, filha, marido e trabalho e faculdade. Aí eu resolvi que eu precisava cuidar da minha saúde física. E aí eu comecei a fazer academia. Eu ia às 5h30 da manhã, eu já estava acordada indo para academia. As pessoas me chamavam de louca, mas eu acho que, na verdade, gente, eu acho que a gente, advogado mesmo, a gente é meio fora da caixa mesmo. Eu era fora da caixa já. E aí, 5h30 da manhã eu levantava e ia para academia. E eu só parava 00:30. E no outro dia, lá estava eu, porque o foco era... Então, assim, quanto mais a gente... O planejamento, é isso que vocês já estão falando aqui, planejamento. E é isso. Então, assim, foi um grande planejamento de vida a minha faculdade de Direito. Já a minha segunda filha, eu tive aos 39 anos. A Helena, eu já era... Aí eu me formei em Direito. Foi muito lindo, porque no dia da minha formatura, eu recebi homenagens da minha filha. E, assim, foi muito lindo, porque eu nunca pensava... E aí eu quero perguntar para vocês aí, que estão aí do outro lado. O que você sonha que você acha que você não está conseguindo? Por que você não está conseguindo? Por que você tem um sonho muito grande e acha que não está conseguindo realizar? O que impede você de conseguir realizar? Porque eu jamais imaginava que eu ia conseguir me formar em 5 anos. E eu consegui. A minha filha, hoje a minha sócia, ela estudava comigo e nós estudávamos juntos e a minha filha sempre ia junto. Fora da caixa, né? Somos todas um pouco, Lídia, todas um pouco. E aí eu me formei, a minha filha fez parte de todo esse processo comigo. Ela estudava e também na advocacia já levei várias vezes comigo para o fórum, aí já a pequena, porque aí quando a Helena nasceu em 2012, eu já advogava desde 2011, 2010 para 2011, então a outra já nasceu assim, já dentro do direito. Mas e aí? Nós advogadas, né, somos autônomas, como ficar sem trabalhar no início da carreira? Jovem advogada, com 39 anos ainda, jovem advogada, como ficar em casa? Aí eu já não tinha rede de apoio nenhum. Aí eu já não tinha. Aí eu já tive que me virar em buscar a rede de apoio. Aí eu já tive que contratar. Aí a minha mãe já não estava mais aqui, já não estava disponível para me auxiliar. Eu não tinha avó, eu não tinha ninguém que pudesse cuidar. Mas aí eu tinha a filha que tinha 18 anos de idade, que podia ajudar. Sim. E aí lá foi a Helena. Lá foi a Helena dentro de um carrinho, dentro de bebê conforto, por escritório comigo. Com 20 dias, a Helena tinha 20 dias, eu já estava trabalhando, já estava no escritório com ela, trabalhando. Então, assim... E aí eu reforço de novo. Quanto mais quanto mais planos nós temos, mais nós nos dedicamos. Quanto mais coisas nós sonhamos, e aí as gurias estavam antes falando de sonhos e que a gente não deve deixar muito para depois, né? Como será o vestido de formatura da Unibaba? Olha aí, ó. Já estamos aí numa outra graduação, né, Líbia? Já estamos buscando uma outra graduação. E é isso, foi um desafio muito grande, realmente, Carla e Débora. Mas eu consegui, voltei. O dia que eu voltei a trabalhar, a Helena tinha 20 dias e foi um dia muito emocionante para mim. Porque todo mundo dizia assim, agora vai ficar em casa, né? E eu não conseguia, gente, eu ganhei ela é tão querida, essa minha filha, hoje ela tá com 8 anos, que ela nasceu no dia 20 de dezembro. Então, 20 de dezembro é o dia do recesso já. O dia do recesso. E aí tu conseguiu ainda bem. Ela nasceu no dia do recesso forense. E o recesso era, na época, não era 30 dias ainda, encerrava dia 10 de janeiro. Então, saudade. Eu vou voltar a fazer live, hein, Carolina? Tô voltando a fazer live matinal. Tô voltando a motivar vocês a acordar às 7 horas da manhã. E daí, o que acontece? Olha só, ela nasceu no dia 20 de dezembro. E dia 10 de janeiro,
que começavam os prazos, e eu tinha, na época, eu era uma advogada previdenciarista, Jana, na época eu era previdenciarista, eu precisava voltar a trabalhar, porque a Justiça Federal voltava o dia 6. Então, aí eu fui trabalhar, e eu levei a Helena num bebê conforto, trabalhar comigo, eu levei ela no bebê conforto, e ali começou a nossa jornada de mãe e advogada na terceira idade, praticamente, que eu falava, assim, que eu brincava, assim. Vou deixar a Débora contar um pouquinho, depois a Tati continua. Oi, boa noite, gente. Boa Meu nome é noite. Débora Brasil. Eu sou mãe do William. Ele vai fazer 4 aninhos agora, quinta-feira. Quando eu comecei a faculdade com 25 anos. Então, jamais, naquela época, me passou pela cabeça ser mãe. Eu nunca quis antes ser mãe. Então, em 2005 eu entrei na faculdade. Em 2007 a minha irmã ganhou um bebê, meu sobrinho mais velho. Então, naquele momento já despertou a minha maternidade. Mas mesmo assim eu era casada na época e não tinha ideia de não ter filho. Daí me formei com bastante dificuldade também, conciliar casa, trabalho e faculdade. E então, depois que eu me formei, eu me separei, fiquei uma fase em carreira solo e conheci o pai do meu filhote. E foi um namoro muito rápido e eu me descuidei em um momento e acabei engravidando, 3 meses depois do início do nosso namoro. Daí, depois de um tempo, uns 6 meses, a gente foi morar junto. Moramos junto, o William nasceu. Para o William nascer, eu fui numa das últimas consultas e eu me lembro que era uma sexta-feira, dia 12 de maio de 2017. E o doutor começou a me examinar e tal. Daí eu vi que a cara dele não estava muito boa. E daí a única consulta que eu fui sozinha na minha gestação. E daí ele falou com a secretária, que entrou na sala junto, e daí ele disse, bom, como a gente não tem vaga para te internar hoje, nós vamos fazer a tua cesárea amanhã. Eu te quero às 6 horas no hospital. Ai, para mim foi um desespero, porque estava baixando a oxigenação, era para dali uns 15 dias, então eu já tinha me organizado de ter de parto normal e seguir trabalhando. Só que não, né? Então, ele gosta de dar um oizinho. Ai, que amor! Ai, que amado. Ó. Então, daí eu trabalhei também, peticionando, tinha um monte de prazo, um monte de coisa, fiquei até uma meia-noite trabalhando, para depois ir pro hospital. Dá oi pra titia. Eu tô com uma companhia aqui do lado também, aqui, ó. Olha, que linda! Então, daí na pandemia, uma semana antes do início de fechar... Só um pouquinho, amor, deixa a mãe falar. Uma semana antes de fechar tudo, eu e o pai do bebê dissolvermos a nossa união estável. Então, uma semana depois, fechou tudo. Num primeiro momento de pandemia, eu fiquei muito assustada, né? Não sabia como lidar com a situação. Optei por voltar para a casa dos meus pais, até definir o que eu ia fazer, enfim, para minha sorte. Então, sempre contei com a ajuda da minha mãe. Ela cuidou dele até os 6, 7 meses. Depois ele começou a ficar muito pesadinho. E daí eu resolvi colocar ele numa escolinha para que ela continuasse com as atividades dela. Eu trabalhei até ele ir para a escolinha, trabalhava de manhã no escritório e ficava com ele de tarde. Consegui contornar e num primeiro momento eu trabalhava assim. Tinha que me organizar, né, para trabalhar só meio turno. Às vezes, dependendo do soninho, daí eu organizava mais, dava mais uma trabalhadinha, organizava outras coisas, né? Mas hoje, a questão da pandemia, da volta às aulas, escola, ele vai na escolinha desde os 7, 8 meses.
Então, para mim, graças a Deus, eu pude contar com a ajuda dos meus pais para cuidar dele no início, até agora, até uns 10 dias atrás, com ele na pandemia. Mas daí, então, já vou. Então, surgiu uma doença na minha irmã e a minha mãe também teve que operar uma hérnia de imediato. E eu me vi o que eu vou fazer com ele. Então, tive que, graças a Deus, voltou à escola e tive que colocar ele de novo para contornar essas outras situações. Quer atender ele e depois tu volta? Pode ser, então. Tá. Dá uma mamadinha, dá uma mamadinha. Deixa aberto aí, vai ali, deixa, não sai da live. Pode deixar só a imagem. Tá. Fica ouvindo nós. Fica ouvindo. Tá bom. Isso é a vida real. Vida real, A Débora parou. A Débora, não é à toa que nós estamos juntas aqui, Débora. Me identifiquei muito com o que a Débora falou, porque eu terminei falando aqui que eu estava com a Helena com 1 mês e eu tinha voltado, e eu me separei do pai dela quando ela estava com 3 mesinhos de idade. Então aí começa um grande desafio, a gente ser mãe solo, isso é ser mãe solo. A gente é muito emocionante ver a Débora falando, porque quando você não tem uma rede tão grande de apoio, você precisa buscar o apoio, se fortalecer de você mesmo. Eu volto a falar o que eu disse antes. A gente, às vezes, é muito mais forte do que a gente imagina. E aí a minha filha fala, às vezes, para mim, assim, mãe, como é que tu deu conta? E até me emociono de falar, porque, às vezes, eu não sei realmente como é que eu dei conta. Quando eu olho para a Helena com 8 anos de idade agora, e desde que começou essa pandemia, a gente está num momento de muita reflexão entre nós, de saber o que a gente está dando conta. Eu antes já dava conta de ser múltiplas tarefas, mas realmente a gente contava com uma escola, a gente contava com pessoas antes que era mais fácil, e agora na pandemia realmente está um desafio muito grande. Eu cuido da Helena desde os 3 meses, e aí é uma questão muito importante que eu entendo muito bem as mães, Carla, quando elas entram no escritório, que elas dizem assim, mas eu sou sozinha, não tenho condições de pagar uma taxa. E realmente os pais não verem o valor do cuidado. Nós não temos dentro daquela história de alimentos e de pagar, muitas mães não têm condições de pagar uma taxa. E nós temos que dar conta, Cris. Exatamente isso. Nós temos que dar conta desse cuidado todo sozinho, né? E muitas vezes nós não temos condições de pagar uma taxa. E agora, durante a pandemia, vem mais a culpa, né, Débora? Vem a culpa, né? Eu vi vocês falando antes aqui, Carla, das escolas, né? Realmente está um desafio muito grande. E às vezes eu olho, gente, como que nós vamos advogar, cuidar de tudo que nós fizemos, nos preocupar com os processos dos nossos clientes, nos desenvolver. Gente, nós temos que fazer dinheiro. A Débora, não é à toa que eu e a Débora estamos juntos aqui, nós temos que nos virar. E nós ainda temos que ter sanidade para as 10 horas da noite, nós cuidarmos das tarefas escolares, porque no outro dia o nosso filho tem que estar na frente do computador. O ano passado eu fui, quando começou a pandemia, eu achei que eu ia enlouquecer, sério, eu achei que eu ia enlouquecer. Aí até agosto eu dei conta sozinha. Mas às vezes eu ligava, teve vezes que eu liguei desesperada para a professora, reprove porque eu não dou conta, eu não sei ensinar. E isso é um grande desafio que a gente traz, nós estamos nos responsabilizando sozinhas pela educação dos nossos filhos. Nós estamos e nós não subimos, eu não sou professora. Eu só sou mãe. Eu sou mãe e tive que aprender. Aí a gente busca ajuda. Eu tive condições de pagar uma professora particular. Né, Cris? Eu só sou mãe, gente. Eu disse para a professora, eu não sei fazer ela querer aprender. Eu precisei buscar ajuda.
E aonde que tá o pai na hora dessa história toda, gente? O pai tá cansado. O pai trabalhou o dia todo. O pai tá exausto. O pai tá com medo do filho pegar Covid. O pai não dá conta. O pai cansa de fazer as coisas. E daí você que se vire. E se a criança não tá bem, a mãe que se vire de cuidar. Gente, criança come 52 vezes por dia na pandemia. Ou mais. Gente, nós temos que ir no mercado todos os dias, porque todos os dias eu ensinei a minha a fazer. Olha, use o micro-ondas. Vamos falar a vida real. Nós estamos numa live aqui, eles estão... Olha o que aconteceu com a Débora. Às vezes eles estão aqui embaixo da minha perna. Saia daí de uma vez. Saia, chega. Tô cansada, eu preciso você... Gente, como é que nós estamos dando conta de tudo isso? A vida real... Eu digo pros meus... Esperem lá fora, eu tô na minha aula. Se vocês não gostam da aula de vocês, eu gosto da minha. E aí eles pegam e saem. Porque eu digo, se vocês não gostam da aula de vocês, viu como é importante assistir a aula? Vocês têm que assistir a aula de vocês. Porque eles são danados. Eu dei graças a Deus quando o colégio voltou, porque na aula online, além a gente... É horrível tá precisando trabalhar, mas aí tu tem que estar de olho, porque senão eles pegam, eles entram no chat, eles fecham a câmera. Com 6 anos, com 8 anos já fazem isso. Eu digo, imagina os mais velhos que não fazem, né? E assim, eu digo abençoada dessas professoras, gente, que aguentam, administram e conduzem muito bem os nossos filhos. A minha irmã é diretora. Tem muita gente que fala que os professores, enfim, não trabalharam na pandemia. Ela é professora municipal, é diretora. Ela trabalhou o triplo do que ela trabalha normalmente. Porque indo até a escola, sendo o normal, ela ia lá, fazia as 8 horas e deu, ponto. Fechava a porta, ia para casa e tchau. Hoje em dia não. É todas as turmas de todas as séries da escola mandando os trabalhos para ela. Ela que coloca no sistema, ela que dá, faz a chamada, os pro repassam para ela. Então é um trabalho incessante. Tem pais chamando ela às 10 horas da noite. Agora nem tanto, mas até então não tinha hora. Sábado, domingo ligando para falar com a diretora. Então é bem delicado. E eu vejo que com o meu, que vai fazer 4 anos, que abençoada das professoras. Não querendo me isentar da minha responsabilidade. Só que eu acompanhar ele com a aulinha online que tinha todos os dias, comigo não vai. Eu nem tentava para nós não se estressar. A gente brinca, tá bem. A gente brinca, a gente se curte, se diverte, só que chega um momento que não dá. É um desafio muito grande mesmo. E eu sou muito grata aos professores, olha. E é muito engraçado, gurias, que eu vou contar para vocês assim, ó. Eu fui vó durante a pandemia. Então eu fui vó. E daí eu disse para minha filha, te acuda aí, porque eu tô me acudindo aqui. E aí a Cris antes estava falando, porque assim, tá todos nós estamos nos agarrando, né? E as meninas estavam falando antes, a doutora Ana e a Cris falando da adolescência. Eu também, agora, ó, eu tô com 46 anos e a minha filha tá com 8. E aí eu percebo que eu tô aprendendo a ser mãe de novo, porque assim, ser mãe de adolescente é um desafio muito grande para todos nós. Muito grande. Então, assim, agora eu tô entrando e às vezes eu digo para ela, senta e me explica de novo, porque assim, eu tenho que entender essa tua linguagem aí, porque é tudo muito novo. Então, gente, realmente, a pandemia, ela não trouxe problemas, ela trouxe os desafios que já estavam, eles já existiam na nossa vida. Só que nós não tínhamos, Débora, nos dado conta do quanto nós estávamos correndo. Quando eu me percebo assim que a minha filha com 7 meses, eu precisei colocar ela também numa creche, e aí eu penso assim, ó, nem antes a doutora Ana falou assim, aproveitem os filhos de vocês, sim, a gente quer aproveitar, eu penso assim, nossa, eu coloquei ela com 7 meses, às 7h30 ela já estava na creche, eu buscava às 5 horas da tarde, e muitas vezes buscava, eu pedia para alguém buscar e levar no fórum para mim, porque tinha audiência. E agora, quando eu me dou conta, eu tô fazendo em casa, e às vezes o mais desafiador, mais doido ainda, Débora e Carla, é quando a minha filha diz assim, atende o telefone,
telefone é o teu cliente, aquele que está esperando a guarda da filha. Então, é muito doido isso. Mãe, é aquela tua cliente nova que vai... Ela já sabe. Então, assim, ó, Os meus perguntam, e aí, atendeu o cliente? Já te pagou? Ainda fica cobrando. é muito... Eles acabam sabendo. Aí eu tô aqui fazendo lives e gravando vídeos, daqui a pouco eu vou falar as coisas, ela pega e se veste de Tati e ela vai gravar vídeo falando de Imagina divórcio. que graça. Ela fala de divórcio, ela fala de guarda, ela acaba falando os assuntos, daqui a pouco da onde tirou isso? Ah, eu sou Tatiana, eu sou empresária, eu sou advogada, eu sou palestrante. Então, assim, gente, nós somos a referência dos nossos filhos. E, Débora, quando a gente foi lá estudar, eu vejo, assim, que a minha filha mais velha, que hoje está com 25 anos, eu fui uma referência na vida dela, sabe? Então, assim, nós fomos mulheres que precisamos batalhar, a gente não teve nada de graça, que nem eu digo assim, eu vi a doutora Ana antes falando que eu também tive que batalhar. Se eu tô com batom vermelho, eu sei quanto que ele custou, eu sei de onde que ele veio, eu sei quanto foi. Então, assim, são esses desafios que nos tornam as profissionais que nós somos. São isso... merecem... os Reels, sim, os Reels é vida real. Porque esses dias eu gravei um Reels e as pessoas vieram me perguntar, que a Helena tava atrás de mim, assim... Mãe, vamos. Gente, é vídeo real aquilo. Estava acontecendo naquele momento. Eu estava no escritório, fui atender uma cliente e era feriado aqui. Eu fui atender e ela estava angustiada de estar ali já. Vamos. Eu disse, não, eu vou ter que gravar isso. E estava acontecendo. Então, isso é muito real. Porque assim, ó, às vezes... E assim, nós temos que entender... que muitas vezes, e aí um papo sério, Débora, que eu falo, que muitas vezes nós somos violentadas, às vezes, pelas próprias mulheres. Eu acho que nós, mulheres, temos que passar a olhar com mais amor para tudo isso. Eu acho que quando nós ficamos cobrando, responde rápido, você não me responde, me dê o imediatismo, a gente tem que entender que a outra mulher do outro lado também está correndo. Né, Débora? Então, às vezes eu vejo que nós sofremos violência entre nós mesmos, nós nos agredimos, né? E eu acho que agora é o momento de nós fazermos essa reflexão também. Eu já aviso meus clientes que se caso eu demorar para mandar um retorno, mandem, deixem as suas mensagens, assim que eu consigo, eu respondo todo mundo. Porque às vezes não dá, né, Tati? De manhã... deixa na escola, vai para a aula, tem atendimento, tem telefone. Quando eu saio da aula, às vezes tem 40 mensagens de pessoas diferentes para mim ler e responder. Então, não dá. Então, alguma coisa a gente tem que... É muito doido isso. É bom a gente também se dar momentos nossos, né? Então, a pandemia, eu sempre digo que não veio à toa. Ela veio de qualquer maneira. O lado bom é a gente poder nos reunir virtualmente. O ano passado, eu entrei num grupo de estudos que acordava às 5 horas da manhã para ler. Então, a gente se reunia, fazia o Zoom às 5, ali por umas 5h15, 5h30. Cada dupla saía e ia ler o seu capítulo. Então, eu conheci gente de todo o Brasil. A aba está me proporcionando fazer amizades em todo o Brasil, conhecer advogados novos. Então, isso não tem preço, não tem valor que pague a nossa união, a nossa amizade, o nosso carinho. A Tati mora aqui perto e eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas eu tenho um carinho imenso, tanto pela doutora Carla quanto pela doutora Tati. A doutora Jamila está na mesma cidade e, infelizmente, a gente não consegue parar para tomar um café por conta dessa situação. Ela em casa administrando trabalho, aula, faculdade também, aba. Então a gente se vira em 1000 e dá conta do recado.
se dá conta. É muito engraçado porque nós estamos no grupo aí, né? As mentes poderosas aí, ó, a Jamila, a Janaína e a Grace e o André. E é muito engraçado porque a Helena diz assim: tá falando com a Jamila? Tá falando com a Grace? E quem que é a Janaína? Mãe, essa voz de homem é do André? Então, assim, ó, é como se ela já. A Carla, ela já sabe. É a Carla que tu tá falando? Então, assim, ó, eles acabam. É muito engraçado porque tá todo mundo aqui dentro, né, gente? Então, sim, eu acho assim, ó, tá todo mundo. E nós estamos aqui, eu tenho certeza que as gurias estão aí nos ouvindo e elas estão fazendo outras coisas. E às vezes. A minha filha é assim, eu já estou, muito, olha assim, ó, o essencialismo, a doutora Ana falou que tá lendo. É muito engraçado você falando do atendimento, Débora. Muitas vezes eu tô no celular e dou o outro para ela e digo assim, vai aí respondendo para mim. E eu tô num aqui, ela que vai respondendo para mim ou vai fazendo chamada. Então, assim, ó, gente, nós estamos trabalhando mais. Mas assim, ó, eu entendo que a pandemia veio para nos despertar algumas coisas muito boas de nós. A pandemia não, ela me despertou no início uma parte muito triste de mim, mas ela mexeu. E quando a gente mexe com coisas que a gente precisa resolver dentro de nós, e coisas que nós estamos, às vezes, muitos sonhos, às vezes, armazenados, e que tu vai deixando para depois, que tu não coloca data, e bem como a doutora Ana falou antes, não deixa para depois, né? Eu acho muito importante que a pandemia fez nós fazer. A pandemia fez nós entrar em ação. Quem não estava no mundo digital teve que vir, porque ou tu tá aqui ou tu tá fora. Né? Então eu acho muito importante que nós despertamos e despertar, gente, como o doutor Esdras fala, e hoje de tarde eu e a Jamila e a Graça estávamos falando numa reunião, o sucesso é dor. E se nós estamos passando por esse processo todo de mudança, uma pandemia, como a Cris falou antes, vai durar aí 3-4 anos até passar os efeitos dela, esses efeitos em nós vão ser duradouros, mas depende de como você quer que esses efeitos sejam. O que você decide para a tua vida hoje? O que você quer? Você quer passar uma vida inteira dizendo que foi a pandemia que fez você desistir de advogar, que foi a pandemia culpada pelo fim do teu relacionamento, que foi a pandemia culpada pelo teu filho não se alfabetizar, a pandemia culpada porque você não conseguiu terminar uma graduação, que você não conseguiu terminar uma pós. É você que decide que história você quer contar de tudo isso. Somos nós somos autores da nossa história. Então eu acho que a gente só está tomando decisões agora mais assertivas, decisões mais positivas, decisões que elas não têm que ser rápidas, elas precisam ser tomadas. E é nós que decidimos o que nós vamos contar de tudo isso. Eu sou muito grata por tantas pessoas que eu conheci. Talvez eu já estava no mundo digital antes, mas não de uma forma tão intensa, eu já estava me jogando aqui. E eu tenho certeza que conhecer tantas pessoas, olha quanta gente linda que nós estamos conversando aqui, é fantástico. E estamos todas fazendo 1000 coisas, né, Carla, ao mesmo tempo. Olha, a Débora, todas nós estamos com um olho aqui, outro ali, pensando em 1000 coisas. Nós damos Eu tive que levantar para chavear a porta, senão vão invadir a live daqui a pouco. Eu vou fechar a porta ali e chavear. É verdade. E o mais importante de tudo isso, Tati, é tirarmos as coisas boas, né? O que a pandemia nos trouxe de bom, o que nos despertou. Eu jamais imaginei estar fazendo lives, gente. Nunca na minha vida eu sempre fui recatada, tímida. Então, desde o ano passado para cá que eu ando me soltando, cada dia um pouquinho mais. Essa semana, como eu tinha comentado, eu acho que com a Tati antes, eu tô palestrando para adolescentes de segundo grau sobre gestão de carreira, coisa que há um ano atrás jamais tinha me passado pela cabeça. Então, são coisas que a gente está aprendendo, desenvolvendo e cada vez mais administrando. Porque enquanto a Tati me passou um WhatsApp sábado dizendo que estava fazendo um e-book, que tinha que fazer um artigo que não sei mais o que. Eu fiquei, poxa vida, eu tentando acabar a minha palestra
administrando meu filhote e ela fazendo mil e uma coisas. Então, mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. Essa frase para mim faz total sentido. E eu sempre falo também, né? E você vê o quanto nós nos fortalecemos, né, Carla? O quanto é importante essa ponte, né? Esse movimento todo. E o quanto, mas o mais ainda, Débora, é nós temos que estar disponível para receber. Porque você tem que estar disponível. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente se sente incomodada com algumas situações. E aí, gente, isso serve para tudo que nos acontece na nossa vida, né? Toda vez que a gente se sente incomodada com algo, é um processo de mudança que está acontecendo, né? Eu mesma estou fazendo, assim, a gente está envolvida em muitos projetos lindos e todo esse processo de construção envolve muita dor. E aí é você que decide o que tu vai fazer com essa dor, se tu vai fazer com que essa dor te paralise ou com que essa dor te movimente. E aí, Débora, quando uma outra pessoa fala que está fazendo, você faz aquela reflexão. Por quê? Porque se eu consigo, você consegue. Né? Exatamente. A Bianca colocou disciplina, foco e fé. Exatamente isso, Bianca. E hoje eu coloquei ali um Reels que eu fiz, que eu coloquei hoje ali no meu Insta, que eu falo assim, que você tem que ter os 3 R's da felicidade implantados na tua vida. Na verdade, você tem que ter no teu chip, que é rotina, ritual e ritmo. Porque é só assim que a gente consegue fazer mais, fazer diferente e dar conta de tudo isso. Porque assim, sabe o que a minha filha disse para mim, Carla e Débora? A minha filha disse assim, outro dia eu disse assim, tá bom, a mãe vai sentar agora e vai descansar, a mãe vai ficar on, a mãe vai ficar off. Daí ela bem assim, para com isso. Eu sou feliz vendo você, mãe, com esse teu celular assim, com essa bolsa saindo e voltando e ligando e fazendo e acontecendo. Então, assim, gente, nossos filhos já estão acostumados com nós, assim. Não adianta. E para vocês terem ideia, quando eu ganhei eles, eu me formei em 2000, trabalhei 6 anos na área, aí eu saí e fui para aviação, fui trabalhar como comissária de bordo. Aí eu fiquei 5 anos, né, na Gol, e aí foi quando eu engravidei do Eduardo. Então, quando eu ganhei eles, eu estava afastada do direito, então eu tive todo aquele período de licença maternidade, de ficar com eles em casa, depois eu engravidei da Bárbara, também fiquei mais um tempo em casa. Então, só em 2017 que eu fui voltar, né? Mas aí, assim, em 2018 para 2019, eu fiquei 1 ano e 3 meses na defensoria, trabalhando como advogada voluntária, para depois que eu fui, não, agora chega, eu vou abrir meu escritório, porque eu sempre pensei assim, com criança não tem como a gente ser empregado em algum escritório, porque daí tu vai ter que ficar dando satisfação o tempo inteiro. Agora eu tenho que ficar no colégio, agora eu tenho que levar no médico. Então eu pensei assim, uma coisa que eu não quero, não pretendo, é ter que ficar dando satisfação toda hora de horário, né? Então assim, eu preciso ser empreendedora e ter o meu escritório. Então isso eu já tinha claro para mim. Tá, mas e agora? Já fazia quase 20 anos que eu tinha me formado. Esse ano já vai fazer 21 anos. E daí eu disse assim, e agora, né? Eu não conheço mais ninguém. Foi quando uma amiga disse assim, vai para a OAB, lá tem grupos de mulheres, daí tu vai encontrar outras mulheres, vai trocar ideias, vai conseguir te inserindo no meio. E aí, numa dessas idas lá, que eu conheci o Dr. Tiago, né? Eu participei também um pouco com o pessoal da SES, lá do Previdenciário, também comecei pelo Previdenciário, queria dizer a Tati, ela também. E aí que eu conheci a aba, né? E estar na aba bem na época da pandemia foi o que realmente me fortaleceu muito, né? Porque daí, tipo assim, a gente não deixou a peteca cair, uma puxava a outra e a gente sempre ia se falando e trocando ideia, trocando energia, sabe? Isso, eu acho que para mim, assim, foi fundamental, né? Porque no momento que tu tá voltando e tu não conhece ninguém, ninguém te conhece. Agora a gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, né? E tipo assim, ninguém conhecia a Carla em 2019. E agora tem muitas pessoas que já conhecem do nosso trabalho que a gente faz aqui na aba. Também faço parte da Bracrim, né? Que também tem uma oportunidade de conhecer outras colegas também de todo o Brasil. E eu acho que estar nesses grupos, nessas associações, faz muita diferença, né? E outra coisa também que vocês comentaram, da questão da mãe estar feliz, né? Eu posso dizer para vocês, assim, a Bárbara era bem pequenininha, assim, quando era 2018,
Então, ela tinha uns 3 anos, mais ou menos. E aí, foi quando eu tava na defensoria, ela disse assim pra mim, mãe, onde que tu foi tão bonita? E o primeiro desenho do meu filho, de eu sorrindo, foi quando eu tinha voltado a trabalhar. Porque pra mim não tava fazendo bem ficar só em casa com as crianças, né? Porque eu trabalho desde os 18 anos e eu sempre fui muito de workaholic, né? Então eu trabalhava. Então eu tava só com função de casa, eu tava realmente deprimida, triste, irritada, sabe? Então, assim, ele fazia desenho com a minha boca reta. Então eu digo assim, coitadinhos, né? Daí hoje não, eles veem que eu tô super feliz, que eu tô realizada, sabe? Então eles já estão noutra vibe, né? Que eu digo assim, sabe? A harmonia da casa já fica melhor, né? E é bem como a Tati falou, pais felizes, as crianças também vão estar felizes, né? Verdade. Então, as mães, assim, que às vezes estão na dúvida, eu tô com filhos pequenos, não sei se volto, se não volto. Até em outras profissões, né? Tinha mães lá que viram, assim, que eu disse, não, eu vou voltar. E elas viram que realmente eu voltei. Elas disseram, nossa! E elas disseram, eu também vou. Aí teve uma outra, que é amiga minha, que é fonoaudióloga, ela disse assim pra mim, eu também voltei, sabe? Então, assim, as pessoas, a gente vai, querendo ou não, a gente vai influenciando até que não é da nossa área e vai chamando, sabe? Porque a gente tem que ser feliz e a gente estando feliz, os filhos também vão estar felizes, né? Muito engraçado isso, e você falando, a Carol aqui, ó, a Carolina Santa Rosa foi minha mentorada já, a Carol sabe, hoje eu tive uma mentorada minha que disse assim, ô Tati, como é que você dá conta de tudo isso? Eu quero saber quem que você paga para fazer as tuas redes sociais, quem que faz tudo aquilo para ti? Sou eu, mas em que hora você faz? Porque você não dorme. Gente, isso é verdade. Quanto mais coisas a gente faz, mais tempo. Hoje a nossa aula na Uniaba foi sobre gestão do tempo, né? Foi sobre gestão do tempo. E maravilhosa aula. E o quanto é importante nós ocuparmos a nossa mente. Assim, eu não tenho tempo para uma coisa. Eu não tenho tempo para assistir Jornal Nacional. Eu não tenho tempo para ficar escutando notícia ruim, porque a gente já sabe que isso está difícil. Porque enquanto eu estou vendo isso, eu estou produzindo um vídeo que vai ajudar quantas mulheres aí. Enquanto eu estava aguardando aqui para a live, eu estava gravando o vídeo e assistindo a live. Então, assim, 3 horas da manhã, às vezes eu perco o sono, em vez de ficar pensando nos problemas e criando mais problema, eu abro o Canva e vou trabalhar. Então, assim, gente, vai Meninas, escrever. eu quero mandar um abraço para minha ex-professora Sandra Leal, que foi a primeira coordenadora do curso de Direito aqui, quando eu cursava em Passo Fundo. Ela é uma mulher, uma ótima mentora, professora. Nossa, é uma fonte de inspiração. Um grande beijo. Obrigada por estar me prestigiando. Obrigada. Só mulheres maravilhosas aí nos prestigiando. Ó. Olha, a Cris falou, tem um útil e positivo. É isso aí, Cris. E eu acho que enquanto a gente está fazendo isso, a gente está mostrando para outras mulheres. Nem eu coloquei hoje, até eu coloquei no meu Insta lá hoje que meu carro deu problema e daí não pegou, e daí depois eu descobri no fim do dia que uma bateria de um carro dura 4 anos. E assim, então assim, as coisas... E é isso que nós temos que... Olha ali, ó, a Sandra disse, olha que linda, coisa querida. Então, Obrigada, assim, ó, a gente tem que ver que nós podemos, gente, nós podemos muito mais e nós não podemos nos culpar. Nós temos que aliviar os nossos ombros e parar de nos culpar por aquilo que não deu certo no fim do dia. O que não deu certo, coloca na lista, faz o que a professora falou hoje de manhã no curso, né? Lista lá o que não deu certo hoje, porque amanhã tu vai ter oportunidade de fazer de novo, né, Débora e Carla? É verdade. E isso, com a pandemia, veio nos ajudar também a gerir melhor o nosso tempo, né, meninas? Porque a Michi colocou ali, ó, a bateria. Michi, meu amor, nossa colega advogada aqui de Palmeira. Sim, a minha acabou 2 vezes empenhada, na segunda, a Rita, não, vamos ter que trocar. E daí eu disse, mas por que tem que trocar? Porque um dia acaba, né? 4 anos acaba a bateria, né? A vida útil. Assim, a vida útil dela. Eu disse, então vamos rir, vamos pra oficina, né? Vamos lá. Vamos organizar, e é isso, né? É bem importante a gente saber administrar e levar, eu costumo dizer, sempre pelo lado positivo, né? E tirar uma lição de tudo que a gente vivencia de não tão agradável, né? Então, adorei a aula de hoje.
sobre a gestão de tempo e fez muito sentido, né? Sim. Porque não tem, tu tem que ter organizada as tuas coisas, porque senão realmente a gente ou se embola e não faz nada, ou fica esperando de lado sem fazer nada. O tempo passa muito rápido. Olha, a Claudinha falou aí, ó, que a gente não pode ficar. A Claudinha é uma maravilhosa e uma cliente minha, linda, querida. É pura verdade, Claudinha. A gente pode cair. A gente cai. Eu caio, gente. Hoje mesmo foi difícil, ó. Fui sair de casa, não funcionou o carro. Depois daí eu fiquei triste, fiquei chateada. Eu disse, peraí. É só o carro que não funcionou. Então, assim, a gente pode surtar sim, porque somos mulheres, temos hormônios, somos humanas. E podemos surtar de vez em quando, sim. Surta, chora, faz alguma coisa, manda uma mensagem para uma amiga, que nem eu mando às vezes para a Grace. Gente, a Grace, nós estamos, ó, Palmira das Missões, Acre, tá? É lá. Às vezes eu mando ali uma mensagem, ela me manda o link do Zoom já. Entra e vamos conversar. Aí ali a gente chora, a gente dá risada e assim coisas dela, a Jamila e a Jana. É bem isso que acontece, gente. Então, assim, ó, escolha quem vai estar do teu lado, né, Débora e Kai? Escolha as pessoas que você segue, as pessoas que você está curtindo nas redes sociais. Escolha o que você está vendo, o que você está olhando todos os dias. É isso que vai fazer um sono mais tranquilo, é isso que vai fazer você acreditar que amanhã vai dar certo. Eu não acredito que a gente ficar positiva, pensando positivo, vai resolver. Eu falo isso para minhas mentoradas, não adianta ficar pensando positivo se não age. Então, a melhor ação que você pode ter é olhar o que você está olhando. É isso mesmo. Olha, perceba aquilo que você está... Se você não tomar água, você vai ter desidratação. Então, é a mesma coisa. Se você não ingerir um conteúdo bom, um conteúdo de verdade, se você estiver rodeado... Gente, vamos combinar. Muita gente se afastou de nós e que nós nos afastamos na pandemia era porque nós nem queria estar junto mesmo, tá? Tem gente que diz assim, eu quero ver, vai, tô com saudade. Não tá com saudade nada, gente. A pandemia só fortaleceu a distância, só mostrou que quem tinha que ficar longe ficou e pronto. E tá tudo bem. Tudo bem, que nós não somos pra todo mundo. Mas escolha o que você tá consumindo, gente. Vamos olhar. Às vezes eu vejo assim, as pessoas chegam e dizem assim, ai meu Deus, você não tem planeta, você tá, o Jornal Nacional diz que o mundo tá acabando. Gente, eu não vou olhar para isso, ó. Porque se eu olhar para isso, eu paro de trabalhar. Entende? Eu vi você falando, cara, que teus filhos voltaram para aula. A minha também voltou. Mãe, eu quero voltar para aula. Eu falei para algumas pessoas, disseram, a tua filha vai voltar para aula. Vai voltar para aula. Ai, mas e a pandemia? Vamos parar de ser hipócrita. Todo mundo indo em supermercado, ninguém lava fruta quando entra dentro de casa, todo mundo viaja, todo mundo não, gente. Me perdoe quem não viajou, porque eu não viajei, porque não deu. Eu também não. Mas se tivesse dado dinheiro para pagar o avião, eu ia. Eu também. Vamos combinar. Aí o filho não pode ir para aula. Então, assim, se ela quer ir para aula, eu mandei ela, quer escolher, eu quero ir para aula, quero conviver com meus colegas. Então, qual é a diferença? Ela receber os colegas aqui, porque as amigas estavam vindo, ou ela ir para aula? Sério, gente, ou vamos parar. Com os vizinhos e no condomínio também. Vamos, exato. No colégio ainda estão com álcool gel e ainda estão com termômetro. E aqui embaixo nós não morremos de Covid. Nós temos que nos cuidar, usar máscara, fazer tudo direitinho. Mas se nós ficar agora achando, nós temos que seguir lá fora, falar aqui nas redes sociais o que nós fizemos aqui dentro da nossa casa. Eu vou dizer para vocês, eu não fiquei isolada numa bolha todo esse tempo, porque eu tive que trabalhar. Alguém tem que pagar os boletos dessa casa, senão não tem luz, não tem internet. Então, assim, ó, vamos falar a verdade e vamos para a escola. E isso aí, Jana, isso aí foi viajar, que bom, gente. Vamos, as pessoas... Ai, porque todo mundo deixa as pessoas que estão indo viajar, porque quem não tá indo tá com ciúme de quem tá indo. É isso. É com ciúme. Cada um coisa. Mas não é, gurias? É verdade. É verdade. Foi viajar, posta. E as pessoas diziam, a minha irmã até viajou. Ai, não vou postar. Para! Posta, tchê. Tá todo mundo querendo viajar. Uns não vão e estão falando mal. Então, assim,
Nós temos que parar com isso, aproveitar esse momento e a gente tem que ser nós mesmos. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa para vocês e postar e aqui dentro da minha casa é diferente. Então, assim, a minha filha foi para escola mesmo, voltou à escola pública, todo o cuidado que tem que ter, vai lá, se cuida. O que tem que, senão nós não vamos morrer de Covid, nós vamos morrer louca. Nós vamos morrer louca daí, né? Exatamente. Então, agora, porque eu isso respeito aí aumentou para as pensa. crianças muita ansiedade, aumentaram o peso. Muito. Eles ficam aqui dentro. Os vizinhos já começaram a reclamar que estão fazendo barulho. Aí eu peguei e postei na rede aqui no WhatsApp do condomínio. Eu disse, olha, a vizinha que está sentindo que está com muito barulho, então que venha falar com a vizinha barulhenta. Porque as crianças estão fechadas já há 1 ano, eles não podem brincar ali embaixo, porque fecharam o playground, fecharam a quadra, e aí fica reclamando que estão correndo dentro de casa ou que estão falando alto. Tarde da noite. Eu disse, nem é tão tarde e nem é tão alto, né? E eles também ficam sem contato com os amigos, sem contato com os avós, e eles não têm onde gastar energia. Né? Sim. E são Olha, crianças. Eu digo, não tem, exato. é que nem cachorro, não tem, a gente não sai do nada, eles dão um grito, e aí eu vou amordaçar, não tem como. Resultado da pandemia na minha casa. Eu, a minha filha morando aqui antes e um cachorro. Resultado da pandemia. Eu, minha filha, um cachorro, 2 gatos e mais uma cachorra. Gente, a pandemia tem que acabar, porque senão daqui a pouco eu vou ter que ir embora daqui. Olha, por quê? Porque os gatos estão aqui, porque é a necessidade, gente. É bem isso. Olha a Sandra Leal aqui, Quer fazer ó. live com a gente? Vem, Sandra. Ó. Bora, Sandra. Bora fazer uma live. Vamos combinar. Isso aqui é uma live, assim, lembra muito aquela como é a saia justa, né? Como é que era o nome do GNT. As pessoas escolhiam um tema e vai lá falar. Eu acho que é isso aí mesmo. Muito legal. Ai, tá muito legal. Eu tô muito feliz mesmo com esse projeto, que tá dando super certo, assim, cada live tá sendo, apesar do tema ser o mesmo, direito e maternidade, cada dia tá sendo diferente, cada uma de vocês vem aqui e conta a sua história. Fico muito feliz, muito emocionada e saia justa ali, a Lívia tá falando. E assim, acho que o pessoal também tá gostando muito. Eu quero agradecer todas e todos que estiveram aqui conosco. Desde as 8 horas, a gente já tá 1h45 de live. Então, assim, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais e quero deixar o meu beijo. Um feliz Dia das Mães pelo dia de ontem. E muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Carla, pelo convite. Sempre que eu posso, eu tenho assistido, porque é uma história mais sensacional que a outra. E é bom que a gente possa estar compartilhando, cada uma com as suas particularidades, né? Cada uma vai ter a sua história e nunca vai sair, né? Nem próxima uma da outra. Quero te agradecer pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. Um beijão para ti também, Tati. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Débora. A recíproca é verdadeira. E assim, ó, o resultado não só de uma pandemia, mas de uma vida inteira, a gente vinha aqui poder bater um papo com as amigas, verdade, né? Poder trocar assim, essas informações, assim, é muito bom. Isso nos fortalece, isso faz a gente ver, Carla, por que é tão bom estar aqui? Porque faz a gente ver que a vida é real, gente, que a vida não tá fácil para ninguém, não. E quando a minha filha às vezes diz assim, mãe, quando que acaba essa pandemia? Porque quando que nós vamos ir para Gramado? Eu disse, mas tem que acabar a pandemia, tem que vários outros fatores acontecer para nós ir para Gramado. Então, assim, ó, é isso, mas a gente não precisa ficar contando que dia vai chegar o dia que a gente vai. Gente, nós podemos estar hoje nos sentindo bem, nós podemos hoje acordar nos sentindo mal, que nem eu hoje passei, mas assim, escolha as pessoas que você vai estar. Eu acho que eu quero deixar principalmente essa mensagem que eu deixo para vocês, assim, escolham as pessoas que vão fazer vocês se sentirem melhores, escolham as lives que vocês vão assistir, escolham os assuntos que vocês querem assistir e não desistam dos sonhos de vocês. Busquem se especializar naquilo que vocês já são bons. Descubram as habilidades que vocês já são bons. Às vezes, que nem eu descobri na pandemia, que quanto mais eu vivo e mais velha eu fico, menos cozinheira eu fico, menos faxineira eu fico, menos dona de casa eu quero ficar, menos aquela pessoa que arruma armário. Gente, quando começou a pandemia, eu pensei, eu vou arrumar os meus armários. Bem, eu só arrumei um. Eu desarrumei um dia, vi o que tinha que doar, o que tinha que vender, o que tinha que trocar, o que tinha que fazer alguma coisa e pedi para a Taca da minha filha terminar. Então, assim,
No que você é boa, se fortaleça nisso. Não queira ser igual a ninguém. Seja você do jeito que você é linda, incrível, maravilhosa do jeito que você é. Porque quando nós nos desprendemos, Débora e Carla, de querer ser, de nos medir com a métrica dos outros, nós vamos descobrir que nós somos muito felizes, e que quando tem que chorar, chora, e que quando tem que resolver o que tem que resolver, resolve, e que tá tudo bem, dá tudo errado. E uma coisa que eu quero dizer para vocês: tenha a gestão do tempo, organize o tempo de vocês, mas deixe um tempo aí para as coisas ruins que vão acontecer. Deixa para acontecer, sabe? As chips acontecem, né? Merdas acontecem. Então, assim, deixa um tempo para isso, porque quando acontece, você já sabe, tem tempo para tudo, e o tempo hoje não está voando. É a vida que está voando. E o que você está fazendo? Eu termino deixando uma pergunta. O que você está fazendo com essa vida maravilhosa que você tem? Obrigado, Débora, sua linda. Obrigado, Carlinha. Obrigado, pessoas incríveis que estão aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um grande beijo. Boa noite. Beijos.